Boa tarde a todos. O treinamento de hoje vai ser sobre emissão de nota fiscal de referência, algumas configurações e padronizações até o processo de venda e emissão da nota. O objetivo desse treinamento é capacitar os usuários para efetuar o procedimento e a carga aproximada horária é de 1 hora. Meu nome é Guilherme, eu trabalho na empresa já tem 2 anos, estou no suporte nível 1, provavelmente atendi alguns de vocês já que estão aqui no treinamento hoje. Eu vou estar passando para vocês esse treinamento de emissão de nota fiscal de referência. Os objetivos dos principais do treinamento são a parametrização das configurações para emissão da nota, parametrização dos cadastros, identificar a rotina necessária para emissão de uma nota de referência, compreender os menus de emissão de nota fiscal de referência, a reimpressão e a inutilização de uma numeração de nota. Vou começar com as parametrizações necessárias. A primeira configuração que a gente precisa fazer é a configuração de nota fiscal no cadastro de série, feito no sistema BIG para cadastrar a numeração que vai ser emitida e se vai ser gerado uma NFE ou somente um comprovante fiscal. Vou mostrar primeiramente aqui no sistema como seria o menu. Para alcançar o menu de configuração de nota fiscal, a gente vai acessar o menu Configurações, Configurações de nota fiscal. Ele vai abrir essa tela para a gente vai selecionar a primeira opção, Cadastro de séries. Nessa tela a gente vai clicar aqui nessa página em branco, incluir novo registro, para cadastrar um registro novo. Então a gente vai colocar a série, o modelo, no caso o modelo de nota fiscal a gente seleciona o 55, configura no CFOP para sempre solicitar o CFOP. Aqui, como a gente não tem nenhuma numeração prévia, a gente não seleciona essa opção de compartilhar numeração, mas caso já exista uma numeração criada, a gente pode compartilhar a numeração para que o sistema não duplique as numerações de notas. Vamos marcar a opção utilizar NFE. E para a nota fiscal de referência, temos que configurar uma dessas séries para cliente e uma para empresa, porque a nota pode ser impressa tanto no nome do cliente que realizou a compra, quanto no nome da empresa. Com as configurações feitas, a gente clica aqui no botão salvar, volta na grade, pressionando F3 temos as séries configuradas, tanto a série cliente quanto a série empresa. Aqui ela já traz para a gente a numeração que vai ser utilizada, na série cliente, que foi a primeira cadastrada no caso. E na empresa a gente seleciona para compartilhar a numeração com o cadastro de série clientes, para evitar a duplicidade de numeração de nota fiscal e qualquer erro fiscal que possa vir a ocorrer. Essa é a primeira parametrização que a gente tem, que é a configuração das notas fiscais. Aqui no slide a gente tem os menus que eu acabei de passar para vocês, a série, o modelo, o CFOP, marcar a opção de utilizar NFE e o compartilhamento de numeração, tanto quanto a operação cliente e empresa que devem ser configuradas. Agora a gente vai para a parametrização dos cadastros. Primeiro a gente vai verificar o cadastro dos clientes. Na primeira aba dos cadastros do cliente, a gente tem que verificar se está definido pessoa física ou pessoa jurídica, preencher o CPF no caso de pessoa física e o CNPJ em inscrição estadual em caso de pessoa jurídica. Vou mostrar no sistema também essa primeira parte. Aqui no sistema eu teria que ter preenchido o CPF aqui, vou colocar qualquer CPF aleatório só para a gente fazer o teste. Definir que vai ser uma pessoa física, então eu só preciso preencher o CPF até o primeiro momento. Depois dessa primeira parte na aba Dados, a gente vai para a segunda parte na aba Dados Fiscais do cliente. Então aqui no sistema, depois que a gente preenche o CPF ou o CNPJ, a gente seleciona a opção Dados Fiscais. Tem que definir aqui se o cliente é contribuinte de ICMS ou não contribuinte, e sempre colocar na finalidade da venda consumidor final para poder fazer a nota de referência. Então sempre que for emitir a nota para alguém, ele tem que estar marcado como consumidor final. E como terceira parte no cadastro do cliente, a gente tem que verificar os endereços. Então a gente vai vir aqui na aba Endereços. Tem que preencher todo esse campo, endereço, numeração. A cidade, quando preenchida, ela já traz a UF também. Então preenche a cidade, o bairro e o CEP. Feito isso, a gente salva as configurações e vai ter a primeira padronização do cadastro de cliente. Então, para emitir uma nota para cliente, já estaria disponível para ser feita.
Agora a gente vai verificar o cadastro das empresas, que tem que validar praticamente as mesmas informações, só que elas são dispostas em campos diferentes no cadastro da empresa. Então vou abrir aqui o cadastro da empresa. Aqui no cadastro da empresa a gente tem que se atentar a preencher o CNPJ também, o indicador de inscrição estadual, contribuinte ou não contribuinte, preencher a inscrição estadual da empresa e o endereço também, rua, número, bairro, cidade e o estado. Preenchendo essas informações, tanto a empresa quanto o cliente já estarão disponíveis para emitir a nota fiscal sem nenhuma divergência. Até o momento, referente às padronizações e os cadastros, tem alguma dúvida? Certo, dando continuidade aqui, a gente vai para os processos operacionais, a venda em si e a emissão da nota. A primeira parte na tela de venda que a gente tem que se atentar é a questão de empresa e cliente informado na tela de venda. Quando a gente vai fazer uma nota de referência, para buscar a venda, a gente tem que se atentar a qual empresa foi mencionada na tela de vendas para poder filtrar ela. Então, por exemplo, se eu for fazer uma venda para a empresa consumidor, a gente pode verificar aqui que a empresa sai com o número 0. Então, é sempre se atentar ao número da empresa no momento de fazer o filtro. E essa informação sempre vai definir para quem vai ser emitida a nota no momento final. Se a gente informar uma empresa aqui, por exemplo, se eu informar a empresa 2 e o cliente teste, então no momento de filtrar a nota, eu tenho sempre que filtrar pela empresa 2 e eu vou ter esse cliente como opção para fazer a emissão. Então eu posso emitir tanto no nome da empresa quanto no nome desse cliente. Caso seja uma venda para a empresa venda à vista, então eu sempre vou ter que filtrar a empresa 0 e a nota sempre vai sair no nome do cliente. Não tem como a gente fazer uma venda à vista e referenciar uma empresa no momento da nota. Então sempre se atentar no momento da venda quando for ter que gerar uma nota de referência. Depois com a venda feita, a gente vai no menu de emissão de nota. Então, a gente vai acessar o menu operacional, notas fiscais, emissão de notas fiscais de referência, que é o menu que a gente utiliza para gerar uma nota de referência. Aqui a gente vai filtrar a mesma empresa informada no momento da venda. Então, no caso, se eu fiz uma venda para a empresa à vista, eu vou filtrar a empresa 0 e pressionar Enter. Se eu mencionei alguma empresa no momento, por exemplo, a empresa teste, que no cadastro aqui que a gente tem a empresa 2, eu digito o número da empresa ou o nome da empresa e eu consigo filtrar as empresas que eu tenho com esse nome. Eu seleciono a empresa e ela vai trazer para mim todas as listas de acordo com os filtros. Aqui em destinatário da NF, eu decido se a nota vai ser feita no nome da empresa, no caso a empresa que a gente filtrou aqui em cima, ou no nome do cliente que realizou a compra. Aqui em tipo de venda, se eu quero visualizar somente as vendas a prazo dessa empresa, somente as vendas à vista, ou se eu quero visualizar todas as vendas que foram feitas nessa empresa no período. E aí que a gente define o período que a gente vai utilizar para gerar a nota de fechamento de convênio ou só uma nota de referência. Então aqui eu tenho uma venda teste para a empresa 0. Então com a empresa 0, que é cliente consumidor, eu não consigo selecionar o destinatário do NF. Porque como não tem uma empresa referenciada, a nota sempre vai sair para o cliente. Então a gente vai sempre fazer uma nota para o cliente quando a venda é à vista. Aí filtrando aqui ele vai trazer todos os clientes que compraram na empresa. Como a empresa 0, ele só traz a venda consumidor. Mas se eu tivesse feito uma venda para a empresa 2 e tivessem 3 clientes nessa empresa, estaria os 3 clientes listados aqui para poder marcar eles para emissão. Com as vendas listadas aqui, a gente pode pressionar F5 para marcar quais cupons a gente quer selecionar, tendo aqui embaixo todos os cupons do período filtrado. Então aqui a gente só tem essa venda
Se tivessem mais vendas, estariam todas aqui listadas, a gente só teria que marcar elas com F5 para fazer a impressão. Se eu tivesse informado uma empresa no momento, na hora que eu clicasse em imprimir, ele automaticamente geraria a nota ou para a empresa ou para o cliente que eu havia informado. Como a gente fez a venda para a empresa 0, quando eu clico em imprimir, ele vai solicitar que eu escolha o cliente para o qual seja feita a nota. Então, sempre que a gente for fazer uma nota, o cliente tem que ter cadastro, e se for para a empresa também tem que ter cadastro no sistema. A gente não consegue emitir uma nota para algum cliente não cadastrado. Selecionando o cliente aqui para qual vou fazer a emissão, eu tenho o cliente teste. Eu seleciono ele, dou OK, eu vou selecionar o CFOP, sempre verificando com a contabilidade qual o CFOP correto para o seu estado e para o lançamento que está sendo feito. Ele vai trazer para a gente o cabeçalho da nota. A Liliane mandou aqui para a gente que está sem som. Tem mais alguém sem som no momento também? Estão conseguindo me ouvir normalmente, novamente, já? Certo, aparentemente o problema de áudio foi solucionado, a gente vai dar continuidade aqui. Depois que a gente seleciona o CFOP, o sistema vai trazer para a gente o cabeçalho da nota, que é um espelho das informações que estarão na nota. Então aqui a gente consegue visualizar o destinatário, as informações de CPF ou CNPJ e o campo de RG ou inscrição estadual. Caso haja algum erro com as informações do cadastro, um desses campos já virá em vermelho aqui para a gente nessa tela. Então a gente já consegue verificar antes qual é o erro, abrir o cadastro e fazer o ajuste. Como a minha empresa aqui é uma empresa teste apenas para o treinamento, eu não vou conseguir concluir a nota. Mas esse seria o cabeçalho, depois a gente clica em prosseguir e ele já vai gerar a nota para a gente na tela, caso não tenha nenhuma inconsistência. Até o momento, referente às vendas e o processo de emissão de nota, vocês têm alguma dúvida? Certo, vamos prosseguindo aqui com o treinamento. Agora a gente vai para um outro processo, que é o processo de reimpressão de nota fiscal. Então, para fazer a reimpressão de nota, a gente vai vir no menu operacional, notas fiscais, manutenção de notas fiscais. Aqui a gente pode filtrar uma nota tanto pela numeração dela quanto pelo período que ela foi emitida. Você lembra que foi emitida uma nota em algum mês, mas não lembra a numeração dela, basta filtrar ela pelo período. Eu vou utilizar aqui uma nota teste, que é a nota número 13. Para fazer a reimpressão de nota, todas elas têm que estar com status de saída. O sistema não consegue reimprimir uma nota que não foi emitida pela loja, no caso. Então eu venho aqui, filtro a nota, selecionei a nota, vai ser essa nota de saída número 13. Eu pressiono F5 para marcar ela e venho em opções, individual, imprimir DANF. Aí ele vai abrir para a gente novamente a tela com a nota.
A gente pode imprimir mais uma vez, pode salvar ela em PDF, como melhor quiser utilizar. Aqui é novamente o caminho que eu passei para vocês, do processo de impressão. E o último processo que vai ser mostrado aqui vai ser o procedimento de inutilizar a numeração de notas fiscais. Então a gente vai acessar o menu operacional, notas fiscais, e inutilizar números da NFE. Suponhamos que o contador informou para vocês que a nota número 6 foi saltada no sistema. Ela não foi impressa, mas também não está inutilizada. Foi das 5 para 7. Então a gente precisa utilizar a numeração número 6. Então, tanto em número inicial quanto em número final, a gente vai colocar a mesma numeração da nota. Esses dois campos é caso a gente vai fazer uma inutilização em sequência. Por exemplo, inutilizada número 6 até a número 9. Então eu coloco qual vai ser a nota do número inicial e qual o número final que vai ser inutilizado. Na série a gente vai colocar sempre 1 e uma justificativa de no mínimo 15 caracteres para inutilização. Depois de escrever a justificativa é só clicar em inutilizar, aí o sistema vai buscar o retorno do Cefaz, se ela for inutilizada ele já vai dar mensagem para a gente com a inutilização feita. Referente a todos os processos apresentados aqui no treinamento, vocês estão com alguma dúvida até o momento? Referente ao procedimento de venda e emissão de nota fiscal de referência, o que eu tinha para passar para vocês no treinamento era isso. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar perguntando agora. Ou caso queiram mais informações sobre outros procedimentos, a gente tem o Linkshare, tem o canal no YouTube Dica Links e tem o portal do cliente também. Conforme o último treinamento que eu realizei, algumas pessoas solicitaram esses slides por e-mail. Caso alguém queira meu e-mail para solicitar os slides também, eu posso estar fazendo envio, o e-mail está na tela. A Liliane perguntou se é gratuito para fazer emissão de nota fiscal eletrônica. O procedimento de nota fiscal eletrônica ele não é totalmente gratuito, porque a gente tem que fazer o vínculo com o Cefaz do seu CNPJ e do sistema, através do módulo NFE, e para fazer emissão de notas é necessário que vocês adquiram um certificado digital também. Então são procedimentos que geram um pouco de custo, mas o procedimento em si ele não tem custo, apenas a questão de padronização dos módulos e do certificado digital. Alguém tem mais alguma dúvida quanto ao treinamento ou procedimento realizado? Como não foi apresentado mais nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando o treinamento. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode entrar em contato com o suporte para saná-las. Tenham todos uma boa tarde e obrigado pela presença.